ao nobre vereador vice-presidente da Casa, Clóvis Almeida, que proceda a leitura de um versículo da Bíblia. Todos de pé. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimentos à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos da força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom e sua lâmpada não apaga a noite. Em atendimento à resolução número 163 de 2011, que dispõe sobre a leitura integral de um dispositivo da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara. Regimento Interno, artigo 184. Sempre que a pauta dos trabalhos incluir mais de uma proposição sobre o mesmo assunto, a discussão obedecerá à ordem cronológica de apresentação. Lei Orgânica Municipal, artigo 180. Votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao nobre secretário desta Casa, vereador Denilson Martins, que proceda à leitura de correspondência do Poder Executivo. Portaria 208, de 28 de setembro de 16. Prefeito Municipal de Caxambu, no uso de suas atribuições legais, constante no artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 17 de março de 1990 e demais atualizações posteriores, resolve exonerar a partir desta data a servidora pública municipal, senhora Maria Denise da Silva, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de secretária de administração. Caxambu, em 28 de setembro de 16, assina Carlos Alberto Abraão, prefeito municipal. Portaria 209, de 29 de setembro de 16, resolve nomear, a partir desta data, o senhor Sérgio Rana Salim para exercer o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de secretário de administração, na condição de agente político, conforme emenda constitucional 1998 e lei complementar 38/2009. Caxambu, em 29 de setembro de 16, assina Carlos Alberto Abraão, prefeito municipal. Portaria 210, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar, a partir dessa data, o servidor público municipal, senhor Fábio de Souza Fernandes, secretário de Meio Ambiente, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de diretor do Parque das Águas. Caxambu, 29 de setembro de 2016, assinam Carlos Alberto Abraão, prefeito municipal, Sérgio Rana Salim, secretário de administração. Portaria 211, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar, a partir desta data, o servidor público municipal, senhor Fábio de Souza Fernandes, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de secretário de Meio Ambiente. Portaria 212, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar, a partir desta data, o servidor público municipal, senhor William Gob Gama, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de secretário de Obras e Serviços Urbanos. Portaria 213, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar, a partir desta data, a servidora pública municipal, senhora Dulcineia de Melo Bellini, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de secretária de Promoção e Assistência Social.
Portaria 214, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir desta data o senhor William Gob Gama das responsabilidades da administração do aeródromo do município de Caxambu. Portaria 215, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir desta data a senhora Priscila Rodrigues da Silva do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de chefe do Departamento de Compras e Licitações. A Portaria 216, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir desta data a senhora Claudélia Maria dos Santos André do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de assessora especial. Portaria 217, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir dessa data o servidor público municipal, senhor Alex Guimarães Silva, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de chefe do Departamento de Cultura. Portaria 218, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir desta data a servidora pública municipal, senhora Thaís Pena Bastos, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de assessora de imprensa. Portaria 219, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir dessa data o servidor público municipal, senhor Paulo Dias Filho, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de assessor especial. Portaria 220, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir dessa data o servidor público municipal, senhor César Fernandes Ribeiro, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de assessor de administração. Portaria 221, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir desta data o servidor público municipal, senhor José Antônio da Cunha, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de tesoureiro. Portaria 222, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir desta data a senhora Daniele Gomes de Aquino, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de assessor especial. Portaria 223, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir desta data o senhor Luiz Alberto de Souza, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de assessor especial. Portaria 224, de 29 de setembro de 16, resolve exonerar a partir desta data o servidor público municipal, senhor Tiago de Carvalho Alves, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de secretário de Turismo e Cultura. Caxambu, em 29 de setembro de 16, assinam Carlos Alberto Abraão, prefeito municipal, Sérgio Rana Salim, secretário de administração. Passamos agora às correspondências diversas. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar pré-escola, R$ 4.340. Ensino fundamental, R$ 5.820. AE, R$ 360. Creche, R$ 5.880. EJA, R$ 572. PENAT 07, R$ 114,40. 177,95, 660,97 e R$ 33.258,04. Sociedade Caritativa Sagrado Coração de Jesus, Hospital Casa de Caridade São Vicente de Paulo. Caxambu, em 28 de setembro de 16. Resposta ao ofício 28816. O município tem feito a subvenção para o hospital
sempre no mês subsequente ao serviço prestado. Na ocasião, encontra-se a pagar o mês de agosto de 2016. Não por parte desta entidade. O valor da AIS, na ocasião, o ano passado, foram utilizadas para complementar o pagamento do sobreaviso das especialidades, visto que não teria outro recurso para efetuar tal pagamento, tendo em vista que o recurso repassado pelo município é utilizado para pagar os plantonistas do pronto-socorro. No momento, o sobreaviso das especialidades de cirurgia, obstetrícia, ortopedia, anestesia, pediatria e ultrassonografia estão paralisados por falta de pagamento desde março de 2016, por falta de recurso do hospital. No momento, estamos aguardando uma reunião com os profissionais e a direção do hospital para chegarmos a um consenso até dia 30 de setembro. No momento, estamos tendo plantão de emergência 24 horas no pronto-socorro apenas. Prezado senhor presidente, aproveitamos para reiterar ao senhor o nosso pedido de rever a possibilidade de, no final deste ano, esta Câmara poder nos contemplar com a devolução dos recursos que serão devolvidos à Prefeitura Municipal, pois esse recurso nos ajudará a saldar estas dívidas citadas acima, em resposta ao seu ofício, para podermos dar continuidade às nossas atividades. Assina Vasco Borges da Gama, provedor. Passamos agora à ordem do dia. Projeto de lei número 35 de 2016, encaminhado através da mensagem número 25 de 2016, que dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento 2016, aprovado pela lei número 2268 de 2015. Peço ao nobre secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que proceda à leitura da mensagem, número 35. Mensagem 2516 dispõe sobre autorização para transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei Complementar 2268/2015. Regime de urgência urgentíssima. Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a esta Egrégia Câmara o anexo projeto de lei municipal que dispõe sobre autorização para transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2268/15. A Constituição Federal veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa. Considerando que das dotações que receberão os recursos das transposições de que trata o artigo 1º do projeto de lei, terão as seguintes destinações. Manutenção das atividades do ensino infantil, manutenção das atividades do ensino infantil, manutenção das atividades das escolas do ensino fundamental. Assim, diante do exposto, é que apresentamos o presente projeto de lei, contando com o beneplácito dos nobres edis para sua aprovação por unanimidade em regime de urgência urgentíssima. Com esses esclarecimentos, subscrevo-me renovando protestos de elevada estima e distinta consideração. Caxambu, em 6 de setembro de 16, assina Rojandir Jarabellini, prefeito municipal. Passamos agora à leitura e acatamento do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que este subscrevem, totalizando a maioria absoluta dos seus membros, requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei 3516, que tem como assunto: dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2268/15, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das Sessões, em 3 de outubro de 16, assinado por todos os vereadores.
Passamos agora à leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Por determinação regimental, foi o projeto de lei 3516 distribuído a essas comissões permanentes para parecer, o qual, em conjunto, oferecemos nos seguintes termos. O projeto de lei 3516, iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no Orçamento 16, aprovado pela Lei 2.268/15, no valor de R$ 125 mil, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 30 de setembro e distribuído a essas comissões em 19 de setembro, a pedido de urgência. Fundamentação. Há previsão na Constituição Federal a possibilidade de proceder à transposição de dotação orçamentária, porém, é necessária a autorização legislativa. Está demonstrado pela mensagem que acompanha a proposição a necessidade da transposição, o que viabilizará a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. A nosso ver, a iniciativa é legítima, constitucional e legal. Concluímos pelo exposto e opinamos no sentido de que o projeto de lei 3516 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, em 3 de outubro de 16, assinam Clóvis Renato Almeida, presidente, Newton Américo, vice, Marcos Halfeld, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Ciro Nogueira, presidente, Eliane de Freitas, vice, Giancarlo, secretário. Atenção, vereadores. Passamos agora à discussão do parecer. Em discussão. Em votação, o parecer. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Única discussão do projeto de lei número 35 de 2016. Única votação do projeto de lei número 35 de 2016. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de decreto legislativo número 4 de 2016, que aprova as contas do município de Caxambu relativas ao exercício de 2014. Leitura da ementa do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Prestação de contas. Executivo Municipal, execução orçamentária financeira, contábil e patrimonial. Parecer prévio pela aprovação das contas. Isso, para parecer prévio pela aprovação das contas. Leitura do pronunciamento da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Pronunciamento da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas em relação ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo à prestação de contas do município de Caxambu do exercício 2014, quando ocupou o cargo de prefeito municipal o senhor Ojandir Ubirajara Bellini. Relatório. O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi protocolizado na Secretaria desta Casa Legislativa em 17 de junho de 2016. O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais concluiu pela aprovação das contas. Em 21 de junho, o senhor Ojandir Ubirajara Bellini foi notificado da chegada do parecer prévio nesta Casa e para que, no prazo de 15 dias, manifestasse sobre o mesmo. Em data de 6 de julho, por meio do Procurador Jurídico do município, Dr. Vanderlei Ramos Ribeiro Júnior, o senhor Ojandir Ubirajara Bellini se manifestou. Fundamentação. Essa comissão não levará em conta a manifestação feita pelo Procurador do município em nome do senhor Ojandir Ubirajara Bellini, pelo fato de que não veio acompanhada do indispensável instrumento de procuração. A manifestação em relação ao parecer prévio não se confunde com a pessoa do prefeito municipal, não podendo manifestar-se por meio do procurador jurídico do município. Quanto ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que concluiu pela aprovação das contas, não temos informações
que nos convença de conclusão diferente, pois o mesmo apenas analisa as questões básicas, limites de gastos com pessoal, limites mínimos de investimentos nos serviços de saúde e educação e a cobertura legal nas aberturas de créditos adicionais suplementares, o que se mostra dentro da normalidade. Entendemos que o parecer do Tribunal de Contas deve ser mantido. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o parecer prévio do Tribunal de Contas deve ser mantido. Aprovando-se o projeto de decreto legislativo 04/16, sala das comissões em 3 de outubro de 16. Assinam Ercílio Nogueira, presidente, Eliane de Freitas, vice, e Jean Carlos, secretário. Discussão do pronunciamento. Com a palavra o vereador Clóvis Renato Soares de Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, presente, a respeito do parecer do Tribunal de Contas pela aprovação das contas do prefeito municipal, Jandir Birajara Belive, em 2014, tenho a dizer que o Tribunal de Contas analisa realmente o que foi dito pelo secretário, a aplicação básica em saúde, educação e aberturas de procedimentos. Mas, como vereador dessa casa, como vereador participante de toda a história política deste Caxambu nesses 4 anos, analisando o conjunto da obra do prefeito de Caxambu, analisando todas as situações tomadas no município de Caxambu, cabe a mim, com responsabilidade que o ato me dá como vereador no município de Caxambu, dizer que essas contas não podem ser aprovadas. Não podem ser aprovadas em função do histórico passado, em função da dúvida que vai trazer ao próximo ano em contas que ainda virão. Espero que o Tribunal de Contas, na sua análise superficial, como analisa 800 e tantos municípios de Minas Gerais, tenha conseguido, com clareza, definir que no município de Caxambu as contas deveriam ser aprovadas. Mas eu, como vereador, que participei, que sei como foram feitas as contas aqui, como a situação do município se encontra e como o município vai ser entregue no próximo ano ao próximo gestor, não posso participar de aprovação de contas que com certeza não estão dentro da legalidade e da razão e dos decretos que devem ser feitos nessa casa. Participo a todos, que é uma posição pessoal, que tenho que votar de acordo com a minha convicção e que o parecer do Tribunal de Contas é muito distante da realidade que nós vivemos. As análises são feitas em relação a percentuais. Nós estamos vivendo uma cidade que não teve compromisso com saúde, com educação, com desenvolvimento, com aplicação em obras, com infraestrutura, com turismo, com geração de empregos, com todas as partes básicas que fazem que o município cresça. Inclusive, nós estamos na região atingindo um nível de menor crescimento entre as nossas cidades vizinhas. Não posso, senhor presidente, não posso, meus amigos e colegas, entender que isso possa ser a realidade. Respeito em todas as letras o parecer da comissão, que tem que se basear no Tribunal de Contas, na aprovação do Tribunal de Contas. Por isso estou dizendo que não é uma afronta a nenhuma, não é uma afronta à comissão, é uma posição pessoal minha, que eu tenho certeza que no futuro nós vamos estar analisando e olhando como foram essas contas. Tenho certeza que as próximas contas que virão para essa casa virão com problemas, porque nós estamos enfrentando esse problema. Mas, no meu posicionamento pessoal, eu não discordo do parecer da comissão. Estou discordando do tribunal que manda aprovar. E a comissão, a análise dela foi feita no tribunal, que eu respeito muito. Tenho a dizer também aos vereadores, ao presidente da comissão, vereador Ercílio, vereadora Eliana, vereador Jean, que de maneira nenhuma é uma discordância com o ato deles. A minha discordância é com o tribunal que manda aprovar uma conta sem conhecer as regras do município. E eu, como vereador que vivi isso, não posso levar no meu currículo a aprovação de uma conta que eu tenho certeza
que ela vai, no futuro, mostrar que estava errada, inadequada, forjada, com uma estrutura totalmente adversa da legalidade, como foi a administração pública do gestor, que ficou de 2013 até 2016 e que com certeza agora está de saída. Então, a minha posição é essa, senhor presidente, e vou votar logo em seguida. Com a palavra o presidente da Comissão de Finanças, vereador Hercílio Nogueira. Senhor presidente, novos colegas, eu, como presidente da Comissão de Finanças, eu concordo plenamente com a atitude do vereador Clóvis a respeito do que está ocorrendo no nosso município. Eu, como presidente da comissão, tenho que trabalhar em cima dos documentos, em cima de lei. Então, por isso, os documentos que foi me apresentado, que foi analisado, não achei motivo e coisa que eu pudesse rejeitar essas contas, porque eu analisei, inclusive, eu levei essas contas para outra pessoa que me ajudasse a analisar, e a pessoa também, um técnico, não achou alguma coisa que pudesse. Como eu recebi a semana passada uma conta de 2005, e essa está complicada. Essa está complicada. Estou estudando ela, está aqui, ó. Essa sim, essa há motivo para rejeição, mas eu vou estudar, se tiver, estou de acordo, não vou fazer injustiça, não vou fazer nada, vou dentro da lei, vou provar dentro da lei. A minha aprovação com os membros da minha comissão foi pela aprovação desta conta, pela documentação que foi me apresentado. E eu trabalhei em cima de documento, por isso que eu aprovei. Muito obrigado. Com a palavra o secretário desta casa, vereador Denilson Martins. Senhor presidente, nobres colegas, sou favorável ao pronunciamento do nosso colega Hercílio Nogueira, tendo em vista que foram gastos, segundo o Tribunal de Contas, foram gastos de forma correta, né? Limite de gasto com pessoal, o mínimo investido em saúde, educação, a cobertura nas aberturas de créditos adicionais suplementares, e que se mostra dentro da normalidade. Gostaria só de informar que eu vou julgar aqui, né, entendo o posicionamento também do meu colega Clóvis, mas vou julgar aqui apenas, né, fazer essa ressalva, o que o tribunal, de uma forma superficial, né, entende que deve ser julgado, né, mesmo porque eu não tenho elementos que comprovem, né, algo diferente. Então, eu estou de acordo com o parecer do presidente da comissão, né, de orçamento e de finanças e orçamento. Passamos agora à votação do pronunciamento. Como vota o vereador Alessandro Bento Fortes? Aprovação. Vereador Eliane de Freitas. Pela aprovação. Vereador Francisco Fernandes. Vereador Joaquim Fernandes. Pela aprovação. Vereador Marcos Halfeld. Vereador Hercílio Nogueira. Pela aprovação. Vereador Jean Carlos. Pela aprovação. Vereador Nilton Américo dos Santos. Pela aprovação. Vereador vice-presidente dessa casa, Clóvis Renato Soares de Almeida. Pela rejeição. Portanto, vereador secretário desta casa, Denilson Martins. Senhor presidente, pela aprovação. Está aprovado o pronunciamento por 9 votos a favor, contrário apenas do vereador Clóvis Renato Soares de Almeida. Única discussão do projeto de decreto legislativo número 4 de 2016. Única votação do projeto de decreto legislativo número 4 de 2016. Como voto o vereador Alessandro Bento Fortes. Pela aprovação. Vereador Eliane de Freitas.
Pela aprovação. Vereador Francisco Fernandes. Pela aprovação. Vereador Joaquim Fernandes. Pela aprovação. Vereador Marcos Halfeld. Pela aprovação. Vereador Ercílio Nogueira. Pela aprovação. Vereador Jean Carlos. Pela aprovação. Vereador Nilton Américo dos Santos. Pela aprovação. Vereador Vice-Presidente Clóvis Renato Soares de Almeida. Pela rejeição. Vereador Secretário Denilson Martins de Souza. Senhor presidente, pela aprovação. Portanto, declaro o decreto legislativo número 4 de 2016 aprovado por 9 votos a favor, contrário apenas do vereador Clóvis Renato Soares de Almeida. Passamos ao pequeno e grande expediente. Com a palavra o vereador Marcos Antônio Leite Halfeld. Vereador Nilton Américo dos Santos. Dispensa a palavra. Vereador Alessandro Bento Fortes. Senhor presidente, novos colegas, ouvintes que nos acompanham. E, senhor presidente, o que eu tenho para falar é agradecer os votos que eu tive, a reeleição, 419 votos, pessoas que confiaram em mim. E também dizer para aqueles que não confiaram, estou aqui para ser o representante na Câmara Legislativa e falar que vamos se unir, a gente tem que se unir para a gente tentar ajudar Caxambu. E o que precisar de mim, o prefeito eleito, estarei à disposição para ajudar no que for preciso e que for bom para Caxambu. E os projetos que for bom, estou aqui, com certeza, vou aprovar e quero ajudar Caxambu. É isso que eu tenho para falar, presidente. Vereador Secretário Denilson Martins. Senhor presidente, gostaria de usar essa oportunidade para parabenizar os vereadores, que foram eleitos nesse pleito, Parabenizo o vereador, meu amigo Alessandro Bento Fortes, por essa eleição. Também parabenizo o vereador Jean Carlos, nosso amigo do PDT, firme e forte pela eleição. Parabenizo Vossa Excelência, pela expressiva votação que teve nessa eleição. Parabenizo também nosso amigo Manezinho do Gás, também nossa amiga Gica, nosso amigo Júlio da Corneta, também o nosso amigo Paulinho Carola, Vinícius Emetério, também o nosso amigo Mário Luiz, também Mário Alves. Parabenizo também o nosso amigo, grande amigo Kiko da Coutinho e também o nosso amigo Renato, pedindo a Deus que abençoe, que dê inteligência e suporte necessário a todos eles. Senhor presidente, no próximo dia 10 de outubro, nós comemoramos o aniversário de um membro famoso da família de Vossa Excelência, que é Adib José Cury, que foi um radialista consagrado no nosso país e que ficou famoso pela leitura do AI-5, em dezembro de 68, que hoje é um dos maiores radialistas que a gente teve no nosso país. E outubro parece que é um mês importante para a família de Vossa Excelência, um mês interessante, tendo em vista a eleição de Vossa Excelência também no mês de outubro e a eleição do irmão de Vossa Excelência, senhor Diogo Cury, a quem aproveito nesse momento para desejar sucesso nessa caminhada, para desejar que possa recolocar a nossa cidade nos trilhos, e nós temos a certeza de que tem tudo para fazer uma política, como nós sempre conversamos, diferente e em prol da nossa cidade. Desejo então ao Diogo Cury, a toda a sua equipe, parabenizando a família e desejando sorte e que Deus possa abençoá-los. Era o que eu tinha, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Clóvis Renato Soares de Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, por presente. Senhor presidente, quero parabenizar todos que participaram da eleição de 2016, todos os candidatos a prefeitos que participaram dessa eleição, principalmente aqueles que agiram com lisura no acompanhamento e na execução do processo político, que com certeza foi o caso dos três que ficaram na frente, trabalharam com ética, com respeito. Quero parabenizar os vereadores dessa casa que foram reeleitos, parabenizar os que participaram do pleito, porque é muito difícil ser um candidato a vereador, é muito difícil você pedir um voto, é muito difícil você tentar mostrar a sua expressão para uma cidade que, às vezes, pela sua ansiedade, não entende o trabalho que pode ser executado. E essa Câmara de Vereadores, durante esses 4 anos, ela teve um trabalho muito importante, porque nós trabalhamos sob fogo cruzado o tempo todo. Nós não conseguimos fazer uma administração que desse dinâmica ao município de Caxambu, em várias partes, porque não houve a contribuição da parte do Executivo. Então, quase que foi sempre todas as reuniões degladiando com recurso, com cassação, com denúncias, com CPIs, e foi de uma grande dificuldade administrar essa situação. Parabenizo Diogo Cury, Luiz Henrique, do PSDB, partido que participo, e sou o único vereador dessa casa, do PSDB, pela coligação junto com o PR, que é o vereador Fábio Cury, pelos resultados da eleição. Espero que Caxambu vislumbre dias melhores, que a gente consiga situações melhores no nosso futuro e que, principalmente, Caxambu se adeque à realidade de viver com austeridade, de viver dentro de um orçamento, para que a Câmara de Vereadores deixe de ser, como foi durante esses 4 anos, quase que o principal elemento no município de Caxambu, porque todo o foco era voltado. Quantas denúncias tivemos denúncia de propina, tivemos denúncia de subfaturamento, tivemos denúncia de obra não executada, tivemos denúncia de obras contratadas erroneamente, tivemos denúncias para cassação de vereadores, para cassação de prefeito, para afastamento de prefeito, para CPI de carro. Foi realmente 4 anos que se acrescentaram ao desenvolvimento de Caxambu, acrescentaram no trabalho da Câmara dos Vereadores, que às vezes é mal visto pela população, que poucas vezes sentam nessa tribuna e nessas cadeiras que aqui estão, para analisar o trabalho de cada um. Parabenizo cada um dos senhores, porque mesmo dentro das discussões que tivemos, dentro do pleito que nós atravessamos, sempre tivemos a cordialidade na frente e principalmente a idoneidade e a hombridade de assumir várias situações. Vereadores que assumiram sua posição, e isso é o mais importante que o município pode ter. Vereadores que assumem, que têm responsabilidade e que acreditam numa cidade melhor. Participei dessa casa, espero com certeza que a próxima seja totalmente superior, não em qualidade, mas em trabalho técnico, trabalho de desenvolvimento, para que nos outros 4 anos que se apresentam para Caxambu, a nossa cidade possa crescer e a gente ter uma outra informação política, uma eleição voltada para resultados maiores do que o obtido pelo prefeito anterior, não na recuperação quase total que essa prefeitura e esses próximos administradores vão ter que enfrentar. Então, espero que os vereadores que ficaram na casa, que pleitearam e se elegeram, sejam os parâmetros da organização, da honestidade, da modernidade e de tudo que possa vir na frente, para que o futuro possa dizer: Caxambu reelegeu realmente os vereadores que se colocaram para o pleito como os melhores vereadores do município de Caxambu, para que essa cidade possa crescer. Acho que, em alguns momentos, a minha posição e a minha convicção, elas falam mais alto do que o meu jeito de ser, mas nunca querendo atropelar os senhores de uma maneira pessoal, sempre numa maneira de trabalho. Acredito
que houve vereadores melhores e houve vereadores piores, porque isso é uma classificação que, como podem fazer de mim, eu tenho direito de fazer do outro. E acho que essa casa tem muito a demonstrar, principalmente na parte de democracia, como se pode governar uma cidade sem interesse pessoal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, eu também gostaria de ser breve para parabenizar o vereador Marcos Halfeld pelo aniversário festejado ontem. Meus parabéns, meu irmão. Parabéns também pelo modo que levou a postura na campanha, com ética, respeito, compromisso. Parabenizo também o vereador Ercílio Nogueira, que foi uma pessoa que eu aprendi a admirar, hoje eu tenho como amigo. Parabéns pela sua campanha também. Vereador Jean, pela sua reeleição. Vereador Nilton Américo, também parabenizo e tenho também como amigo. Vereador Clóvis Almeida, não preciso nem tecer muitas palavras, que para mim foi como um pai aqui na Câmara, né, sempre me orientando e me dando conselhos. Vereador Denilson Martins, obrigado pelas palavras da minha família, né, nós sempre conversamos e sempre, nesses 4 anos, praticamente concordamos com tudo e pensamos de forma